Queridos irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais um culto de doutrina bíblica. Já oramos e agora quero passar aqui, enquanto minha esposa compartilha o link com os demais irmãos no grupo aqui do Jabaquara, quero deixar aqui inicialmente o texto áureo do estudo bíblico doutrinário de hoje, que está registrado no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Os versículos são o primeiro e o segundo, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amém. Então, esses são os dois versículos como texto áureo do nosso estudo. E nesta hora nós vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Minha filha vai me ajudar. E assim nós vamos seguir com a graça de Deus. Paz do Senhor, irmãos. A gente vai louvar o hino 243. 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto. Em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sim, nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho
Graças ao bom Deus, a letra é linda, a melodia desse hino também é linda, e louvamos a Deus por tudo. Aqui minha filha louvando, o Gabriel tocando ali o teclado, e assim vamos nós. Agradeço desde já a cooperação dos irmãos, o esforço, o empenho para aqui estar, pois não é fácil chegar aqui em dias de semana. Também agradeço aos irmãos que estão conectados e, da mesma forma, também receberão essa palavra da parte de Deus. Como disse os senhores, o texto áureo do estudo bíblico de hoje, baseado aqui em Eclesiastes 11, tem esses 2 primeiros versículos uma profundidade muito grande que nós precisamos mergulhar para a gente compreender qual é o propósito, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então vamos lá, recapitulando aqui, Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas. Guardemos bem essa expressão, sobre as águas. Porque depois de muitos dias o acharás. Esse primeiro versículo, ele tem aqui algumas perguntas que precisamos encontrar resposta dentro da própria palavra de Deus. Nosso objetivo sempre, quando estamos estudando a palavra de Deus, é encontrar a resposta, o entendimento, a revelação de Deus sobre a própria palavra de Deus. Então, nós não vamos fazer nenhuma conjectura, não. Precisamos encontrar na palavra de Deus o significado real desse texto e contexto bíblico. Agora, vejam só a pergunta que eu me fiz e faço aos senhores. Como pode eu lançar um pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrar? Como isso é possível? Qual é a aplicação bíblica, doutrinária desse texto? Da mesma forma, o versículo seguinte, que é o versículo 2, diz: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Queridos irmãos, digo que o nosso objetivo é encontrarmos, buscarmos a revelação da palavra de Deus sobre o que está escrito, porque a Bíblia Sagrada, ela não pede a nossa opinião. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ou seja, nós não estamos lendo um livro secular, seja de qual disciplina for. Não, nós estamos lendo a palavra que veio da parte de Deus. Aqui, Salomão que escreveu a nós. Mas esse texto bíblico não partiu da cabeça de Salomão também. Foi o Espírito Santo que deu esta palavra a ele e agora chega a nós, para nós compreendermos para o nosso próprio bem. Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler após o texto áureo é a segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Abra sua Bíblia, você que está em casa também, por gentileza, capítulo 8. Nós vamos ler. Recomendo aos irmãos, trata-se de uma recomendação, procure trabalhar com a versão Almeida, revista e corrigida, ou King James. Tem muitas outras versões da Bíblia Sagrada que o contexto acaba sendo distorcido em muitas passagens. Então aqui, capítulo 8, da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, quero começar com o versículo 7. Versículo 7, a seguir, lerei
pacientemente com os irmãos. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, guarde isso, abundantes na fé, e na palavra, guarde isso também, e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, não, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Só fazendo aqui um parêntese, o que é a caridade? É a prática do amor. Não é o amor teórico, não. É o amor prático. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aqui é muito claro a gente entender esse contexto, não é? Da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que esteve a todo instante com o Pai desde a fundação do mundo, mas ele veio a nós, a esse mundo. Onde está a maior riqueza? No céu ou na terra? É claro que no céu. Então, ele se fez pobre, veio até nós, nesse mundo que a própria palavra diz que jaz no maligno. Então, aqui, o Senhor Jesus já deixa para nós um grande exemplo. Se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer. Aqui o apóstolo São Paulo, também usado por Deus, ele dá o seu parecer nesta revelação. Pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Eu estou na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, acabei de ler o versículo 10, e vou enfatizar esse versículo 10. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Então, a prática de algo bom começa com o querer. Da mesma forma, o mal. Se alguém quer fazer o mal, vai praticar o mal. Se alguém quer fazer o bem, vai praticar o bem. O versículo seguinte diz, o versículo 11, agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Queridos, observem as palavras, é importante a gente mastigar as palavras pacientemente aqui. Muito importante. Completai também o que já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, ou seja, eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. Quando eu não quero, tampouco eu tenho vontade. E também eu não vou fazer. Agora, vejam só como fecha esse versículo 11. Haja também o cumprimento, não é cumprimento, é cumprimento, a realização daquilo que eu tenho vontade de fazer, que eu preciso fazer, porque é para o bem. Então, precisa se cumprir esta vontade com base no meu querer de realizar. Agora, o versículo 12.
Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Aqui é um versículo-chave para entendermos esse capítulo 8 dessa segunda epístola. Queridos irmãos, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu tenho condições de fazê-la? Eu preciso responder essa pergunta. Eu tenho vontade de viajar, um exemplo simbólico aqui, mas eu tenho condições de fazer a viagem que eu tenho vontade? Sim ou não? Com base nessa resposta, eu vou realizar, ou deixar de realizar. E aqui, o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, ele está nos explicando que precisa haver prontidão de vontade. Prontidão de vontade. Parece ser redundante essas palavras, mas não são. A prontidão é um estímulo, é igual a consideração. A pessoa que tem consideração por uma outra pessoa, por exemplo, os filhos para com seus pais, esses demonstram a consideração através de estímulos. Eu quero agradar os meus pais. Eu vou fazer uma ação porque eles merecem. Eu vou abençoá-los porque eles me abençoam. Então precisa haver prontidão. Prontidão significa disposição. Estar a postos quando se requer um ato. Amados irmãos, me preocupo muito com a geração de hoje, especialmente a geração, que eu falo global, da juventude, porque o mercado de trabalho está extremamente competitivo. Se os jovens não se prepararem para o mercado de trabalho, eles podem orar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A bênção não vai cair do céu. É algo que depende de nós, a preparação, a prontidão, a vontade, o querer de fazer, de ir atrás, e não ficar esperando. Bom, se o pastor fizer, eu faço. Se ele não fizer, eu também não faço. Se o líder deseja ir, eu vou. Se não deseja, eu não vou. Precisa ter prontidão de vontade. Aí vem a sequência do versículo 12. Será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Ora, se você não tem uma qualificação para advogar uma causa, você não tem nem como desejar advogar, porque você não vai chegar lá. Você tem que estudar primeiro. Você precisa se qualificar para depois você ter essa prontidão, essa vontade sobre aquilo que você se formou. Seja qualquer outra área da vida profissional, enfim. Se eu tenho qualificação para tal, eu estou me preparando ou me preparei para executar, eu posso fazer. Não me preparei, eu não posso me atrever. Não posso pedir para alguém mexer na fiação elétrica se o tal não está qualificado para isto. Porque senão ele vai morrer. Não tem meio termo. Não está preparado para isso. Então, nós precisamos entender o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso preparo, a nossa vontade para depois ir. Porque senão vai ter desejos, vai ter querer, eu quero ser usado por Deus. Mas eu não tenho prontidão, eu não tenho vontade, eu não me preparo, eu não me disponho. Como que eu serei usado por Deus? Não há como.
Agora, vamos um pouco adiante. Versículo de número 14, vou pular o 13, porque está dentro do contexto. Mas, para a igualdade, vou retroceder. Vou ler o 13 para ninguém depois pensar, está pulando o 13 porque tem alguma coisa que eu não devia falar. Já ouvi isso em muitos outros lugares, mas eu vou ler o 13. Mas digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Ou seja, o que está falando aqui é que se eu tenho prontidão de vontade e eu me preparei, me qualifiquei para executar, eu vou executar, porque eu vou ajudar outros a terem uma carga mais leve, porque eu estou ajudando, eu vou tirar um pouco daquele fardo que está sobre outro alguém, e, por tabela, eu estarei trazendo para mim, tomando parte das aflições de Cristo, porque eu estou amando o meu próximo, estou ajudando o meu próximo. O versículo 14, mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Observem bem esse termo, para a igualdade. O propósito e a proposta aqui que o Espírito Santo está trazendo para nós é que nós nos ajudemos, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Eu não posso alimentar o meu braço direito, que está à esquerda dos irmãos, diferente do meu braço esquerdo. Eu preciso alimentar ambos de forma uniforme. A vida espiritual, a vida cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa passar por esse caminho. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Ou seja, se eu te ajudo numa área que eu posso te ajudar, bem-aventurado serei. Por outro lado, você poderá me ajudar em uma área que eu precise também. Então, da mesma forma que eu estou procurando ajudar os irmãos no estudo da palavra de Deus, os irmãos poderão me ajudar, e estão me ajudando, em oração. Para quê? Para que haja igualdade, um ajudando o outro. Trouxe esse capítulo 8 da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, porque aqui ele mostra para a gente o princípio bíblico da igualdade. O princípio bíblico de que fé precisa acompanhar obras. Igualdade, porque o amor precisa acompanhar a caridade, a prática do amor. Quando eu estou falando de igualdade, é justamente algo que nós já estudamos dentro desse estudo online de paracletologia, que o apóstolo São Tiago, inspirado por Deus, diz que a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Eu estou me apresentando como sendo alguém de fé, mas, na verdade, a prática, ela é nula. Isso não pode acontecer. Então, o princípio da igualdade bíblica é que a gente precisa sempre pensar uns nos outros, porque somos membros de um corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E esse corpo não pode ter membros deficitários. Todos os membros precisam de se alimentar de forma uniforme, como já disse. Agora, quero ainda voltar lá para o texto áureo, para os irmãos entenderem onde nós vamos chegar agora. Lança o teu pão sobre as águas. Sobre as águas.
Há muitas conjecturas sobre esse texto bíblico, muitas conjecturas. Agora, nós precisamos buscar na palavra de Deus o que isto significa de fato, para que a gente possa lançar o nosso pão sobre as águas, porque está dizendo aqui que depois de muitos dias, miraculosamente, ou milagrosamente, nós vamos encontrá-lo. Como isso se dá? Então, quero convidar os senhores agora para abrir a palavra de Deus no livro do profeta messiânico. Irmão Gildemar nos ajudou, trouxe parte do contexto, mas faltou um versículo que eu vou trazer para os senhores hoje. Estávamos no nosso grupo do WhatsApp falando sobre este assunto, e aí cada um contribuiu um pouquinho daqueles que puderam, pois os dias são bastante corridos para todos. Isaías, profeta messiânico, capítulo 55. Nós vamos ler, o irmão Gildemar nos ajudou aqui a partir do versículo 10. Nós vamos ler o versículo 10 a 13, sim, vamos ler, 10 a 13, que diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Por quê? Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Olha que promessa linda. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Veja que promessa linda, uma promessa fiel, uma promessa verdadeira. Mas, como estava dizendo aos senhores, que a palavra de Deus nos chama para a igualdade. A palavra de Deus nos chama para trabalharmos com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todavia, essa fé precisa acompanhar as obras, e não as obras acompanhar a fé. Agora, observem o versículo 1 desse capítulo 55. Ó, vós todos os que têm sede, vírgula, vinde às águas, vírgula, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. E ele continua aqui, falando pelo Espírito de Deus, profeticamente. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Queridos irmãos, vou voltar para o versículo 1 desse capítulo. O profeta Isaías foi usado por Deus para profetizar a respeito de alguém. E esse alguém era o Messias, que havia
de vir. E ele veio. E o seu nome é Jesus Cristo. E essa palavra do profeta Isaías, ela se cumpriu com a vinda do Messias a nós, do Senhor Jesus Cristo. E o que está dizendo aqui o primeiro versículo, de forma muito clara: vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde. Está convidando para nós chegarmos às águas. Ainda, o mesmo Isaías, no capítulo 32, 20. Isaías 32, 20. Veja o que está escrito. Bem-aventurado vós, que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos com muita clareza ir lá para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. São João escreve no capítulo 7, versículo 37. São João 7, versículo 37. Ele deixa para nós aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora eu quero ainda ir para a primeira epístola do apóstolo São João. Tenha um pouquinho de paciência, que se os senhores não entenderam, entenderão muito em breve. Primeira epístola do apóstolo São João, lá no finzinho da Bíblia Sagrada, nós vamos nos deparar com uma revelação que o Espírito Santo também deu a esse nobre irmão. Nós vamos ver aqui, no capítulo de número 5, os senhores vão ver que a palavra de Deus, ela se revela. Capítulo 5, versículo 6, 7 e 8. Observem bem. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. 3. O Pai, a Palavra, representada pelo Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. E quais são esses 3 que testificam na terra? O Espírito Santo, e a água, que é a palavra. A água, que é a palavra. E o sangue de Cristo Jesus. E estes 3 concordam num. Então nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que à luz da palavra de Deus, existe um grande segredo que nós vamos agora entender com muita clareza o que é que Salomão recebeu pelo Espírito Santo de Deus, já comprovadamente em outros textos bíblicos, com o mesmo paralelo, lançar sobre as águas. Nós vamos agora para o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Vejam só o que está escrito na palavra de Deus. São Lucas, capítulo 5. Fala sobre a pesca maravilhosa.
E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Observem a ordem aqui. Vá até o mar alto. Quando nós pensamos no oceano, estamos pensando no mar alto. Pegando lá um barco, uma embarcação, indo muito distante. Vá até o mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eles eram pescadores, eles tiveram prontidão, tiveram boa vontade, foram pescar, só que quando retornaram, não trouxeram nada. Não trouxeram nada. Mas quando eles encontram a Jesus, estou lendo esse versículo 5 de São Lucas 5. Simão está se justificando. Senhor, não foi má vontade nossa. Não foi relaxo nosso. Não. Nós trabalhamos toda noite. E nós não apanhamos nada. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Igualdade. Tinham 2 barcos. O outro estava vazio. Não traz aqui que eu quero encher o teu também. Eu não vou desperdiçar essa pesca. Não. Porque eles poderiam ter pensado: puxa, aqui está abarrotado, vai naufragar o meu barquinho. Foi tão difícil pescar, agora o Senhor Jesus veio e pede, manda para lançar a rede. Lançamos e agora vem ela abarrotada. Não, não vou desperdiçar não. Deixa eu ajudar, os meus irmãos estão lá. Vamos aqui equilibrar, vamos alimentar a todos, todos vão ganhar. Mas o que eu quero destacar aqui, queridos irmãos, é justamente o que está no primeiro versículo de Eclesiastes 11. O que é que Simão disse? Porque mandas, lançarei a rede. O que é a Bíblia Sagrada? É a palavra de Deus. É a água da vida. É a fonte que faz jorrar em nós para a vida eterna. Lembram do Salmo 46? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que é que está dizendo, meus prezados irmãos, em todos esses textos que nós lemos, desde Eclesiastes, Isaías e assim por diante, mas começando pelo primeiro versículo de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas. O Senhor falou para fazer. Você tem prontidão, você quer fazer, você tem vontade, você está disponível para fazer, lança a rede, lança sobre as águas,
Não importa que você já tentou e não deu certo, mas lança esta tua vontade, lança esse teu desejo sobre a palavra de Deus. O Senhor falou para fazer, eu vou fazer. E você vai lançando e a sua fé vai sendo estimulada. E quando você lança, significa que a sua fé está sendo estimulada a ponto de realizar obras maravilhosas para a glória de Deus. Nós precisamos lançar. Os senhores se lembram, meus prezados irmãos, sobre Maria, que ungiu os pés do Senhor Jesus com nardo puro. Ele estava lá fazendo a obra dele e de repente vem aquela mulher e pega nardo puro e derrama sobre o Senhor Jesus. E Judas Iscariotes, que os senhores sabem quem foi, questiona a mulher, mas como pode lançar, desperdiçar? Isto vale muito dinheiro, vale 300 denários, um denário era um dia de trabalho, 300 denários, 300 dias, é um ano de trabalho. A mulher estava jogando fora para Judas Iscariotes o trabalho de um ano, mas o Senhor Jesus falou, não, ela não está jogando fora não, ela está me ungindo porque isso já está reservado para ela, está dizendo sobre a minha morte, e ela está fazendo o que ela vai receber na vida eterna. E para a memória dela, assim diz o Senhor Jesus, em todos os lugares será lembrado o que ela fez. Porque ela lançou sobre o Senhor Jesus, ela colocou a fé em ação, e esta fé acompanhou as obras, para a glória de Deus Pai. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O retorno, meus irmãos, do nosso esforço, a maioria das vezes não é imediato. O investimento bom no mercado financeiro é a longo prazo, mas nós somos imediatistas, especialmente os brasileiros. Quando sobram uns troquinhos, é difícil sobrar, mas quando sobra um trocadinho, onde eu vou investir porque eu quero ver o mês que vem duplicar? Não existe isso. Aí muitas vezes entram no golpe do engano, acreditam em falsas promessas, e aquele pouco que ganhou perde tudo, porque o investimento bom é a longo prazo. Investir em um filho, em uma filha, é a longo prazo, meus irmãos. Lançar o pão, lançar a semente sobre os filhos é algo que nós vamos ver o resultado a longo prazo. Mas quando nós fazemos, Senhor, eu estou fazendo em Teu nome, eu estou investindo na minha família, Senhor, guarda os meus filhos, protege os meus filhos, dê sabedoria aos meus filhos. Vai passar o tempo, e se você perseverar, você vai ver o resultado para a glória de Deus. E você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena, porque você lançou sobre as águas, você lançou sobre a palavra de Deus. O que significa aqui o plural das águas? O irmão Rogério está falando aqui a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre essa palavra. Aí Deus levanta um outro para poder também falar mais uma porção da palavra de Deus. E você escuta essa palavra, opa, essa palavra é para mim. Vou lançar de novo o meu pão. Aí Deus levanta também uma mulher para vir louvar a Ele, aquele hino usado, aquele hino com unção. E você recebe esse hino, é para mim, eu vou lançar o meu pão, esse louvor é para mim também. Você está lançando, você está colocando a sua fé em ação. Aí você escuta um testemunho, como escutamos nesse domingo, testemunhos maravilhosos, e em outros domingos também.
Ah, isso também é para mim, essa promessa também é para minha família. Eu vou lançar o meu pão sobre essa água. Sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. E o que é que acontece? Acontece que a bênção de Deus, ela chegará a nós, não porque merecemos, mas porque a misericórdia de Deus é grande. E aí, quando vem o versículo 2 de Eclesiastes 11, o que está dizendo aqui? Você foi abençoado? Fui. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Você foi agraciado por Deus na vida profissional? Foi. Tente ajudar o seu irmão a ser recolocado no mercado de trabalho também. O Senhor Deus vai te abençoar. Depois de muitos dias você vai ver que o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar também. Você tem algo a mais. Você pode dividir aquilo que você tem. Aqui é questão de fé, meus irmãos. Não são essas propostas que muitas vezes se fazem por aí, que você tem que dar tudo para poder receber de volta, e é assim, e faz voto, e não sei mais o que. Não, 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 a palavra de Deus não trabalha com isso, não. A palavra de Deus é simples, meus irmãos. O que precisamos é compreender a profundidade dela. Nós precisamos entender. Vou ainda deixar um testemunho dentro dessa palavra para os irmãos entenderem. Vou falar um testemunho, não tinha programado não, mas eu vou contar para os senhores. Em determinado momento, o Senhor Deus foi nos abençoando. Viemos, eu e minha esposa, de uma família muito pobre. Muito pobre. Louvamos a Deus por isso. Não nos esquecemos da nossa origem. Não nos esquecemos. Mas o Senhor Deus, depois de termos passado muitas dificuldades, morado de favor, recebido carta de despejo porque não tinha como pagar aluguel, em determinado momento compramos um imóvel. E o Senhor Deus continuou nos abençoando. Nós morávamos nessa época em Brasília. De casa para a igreja, 40 quilômetros. Ficamos 10 anos lá. Estávamos no culto de doutrina, culto de oração, escola dominical, culto da noite. Muitas vezes dormia no alojamento que tinha, instalações precárias da igreja. Eu viajava muito a trabalho. Muitas vezes retornava, antecipava o voo para poder não perder um culto. O Senhor nos abençoou. E aí, pensamos, vamos comprar um apartamento melhor? Falei com a minha esposa. E ela disse, amor, vamos fazer o seguinte. E aí eu fiquei assim, coçando a cabeça. Ao invés de a gente comprar um apartamento melhor para a gente, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um mais simples. E a diferença do dinheiro, a metade do dinheiro a gente compra uma casinha para os meus pais que moram de aluguel. Eu fiquei assim, coçando a cabeça também. Difícil, não é? Mas o Espírito de Deus confirmou, é isso mesmo, faz isso. E moramos em algo mais simples, e compramos a casinha. Passaram-se 2 anos. O Senhor Deus nos abençoou de novo. E poderíamos ter comprado algo melhor ainda. Mas aí eu falei para ela, amor, não vamos comprar não. Vamos dividir agora, e agora vamos comprar para os meus pais, porque eles têm uma casinha própria, mas é tão humilde. Eles merecem morar num lugar melhor. E compramos. E até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. O que a palavra de Deus está nos falando, meus irmãos, não é para fazer pirotecnia, não. Não é para fazer fogueiras disso, daquilo outro, não. Não é para se meter em promessas, votos que não se pode cumprir. Mas quando Deus te abençoar, olha para o estado da tua família. Olha para o estado dos teus irmãos. Procure ajudar, porque se você fizer isso, o Senhor Deus se agradará de você, Ele vai te abençoar muito mais. Poderia contar esse testemunho com muita ênfase e ainda ir longe aqui. Mas mais importante do que esse testemunho é a palavra de Deus para mim, para minha esposa, e é ela que tem nos sustentado. É a palavra de Deus que nos sustenta. Quando nós olhamos para essa palavra de Eclesiastes, está falando que nós precisamos servir ao Senhor e trabalhar com fé. Mas a nossa fé precisa acompanhar obras. Precisamos ajudar uns aos outros. Em muitas situações, o Senhor Deus quer nos abençoar, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque é a palavra dEle. Só que Ele está querendo tirar algo de nós, primeiro. E nós não queremos, a bênção não vem. Porque você não quis ceder, você não quis abençoar o teu irmão que precisa também. Você reteve parte da bênção. É importante a gente compreender a palavra de Deus, meus irmãos, na prática. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos, nos enganando com falsos discursos. Para fechar, eu quero ler com os senhores Provérbios 3, 27 e 28. Tem muito texto para ler. Eu sei que o Espírito Santo trabalha e Ele sabe muito bem como trabalhar, pois é Ele que nos convence. Nós somos muitas vezes egoístas, meus irmãos, e isso desagrada o Espírito Santo. Nós não podemos ser egoístas. Provérbios 3, 27 e 28. Não detenhas dos teus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Provérbios 11, 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Olha o Espírito Santo revelando aqui a Salomão e a nós nessa noite. Alguns há que espalham, lançam o pão sobre as águas, e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Provérbios 19 e 17. Veja o que também a palavra de Deus diz. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Veja que a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela é riquíssima. E ainda quero ler Êxodo 34. Êxodo 34 também tem algo fundamental nesse estudo bíblico doutrinário. Versículo 6 a seguir. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência, e em verdade, que guarda a beneficência em milhares. Beneficência, fazer o bem. Paralelo com benignidade. Que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado,
que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra, encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. O que está falando aqui, meus irmãos, é o que nós já conhecemos na palavra de Deus, que se eu sei fazer o bem e não faço, eu estou pecando. E o pecado desagrada a Deus. O que nós precisamos aprender nessa palavra é quando nós lançamos o pão, aquilo que nós temos, conforme nós lemos aqui, na 2ª epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Está escrito aqui. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. É questão de fé, de prática da palavra de Deus, de exercitar a palavra de Deus, praticar o amor incondicionalmente, em todas as áreas da vida. Não é em uma área só, não. Em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Por isso que nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque nós estamos na igreja de Cristo. Não é igreja só física, é a igreja física também. Mas, sobretudo, todos aqueles que agem conforme essa santa palavra, estes também estão dentro da igreja invisível, aquela que quando o Senhor Jesus chamar, será tirado daqui. Veja que a palavra de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa. Vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Isaías 55. Não li, mas vou ler agora o versículo 6 de Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, lança sobre ele o teu pão enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Veja que riqueza, meus irmãos. Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra que é a água, que limpa, que lava, que sacia a sede. Veja, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Você lançou o seu pão hoje sobre as águas, você recebeu a palavra de Deus, você está lançando com fé, você está ajudando a sua família, os filhos estão ajudando os pais, porque há um mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tem uma promessa aí, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Tem uma promessa. Quando os filhos não honram os pais, estamos deixando de lado as promessas de Deus. Os pais investiram nos filhos até chegar na idade adulta. Agora que chega na idade adulta, muitos filhos não querem saber dos pais. Como que Deus vai abençoar? Não tem como. Não tem como. Então, que o Senhor Deus nos ajude a entender que o Senhor Deus quer sempre nos abençoar. Mas essa bênção
está condicionada a gente ser generoso em todas as áreas da vida. Em que área que você quer ser abençoado? Eu quero ser promovido na empresa. Muito bem. Você está ajudando os seus colegas de trabalho a crescer? Aí entra sim a lei da semeadura. Mas não, eu quero ser promovido, mas eu estou prejudicando todos os meus colegas de trabalho. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero receber um dom para ser usado. O dom não é nosso, o dom é de Cristo. O Espírito Santo que nos concede. Mas você está disposto a ajudar? Você está disposto a servir? Ou além do dom você quer ser servido? Nós precisamos ter predisposição. Precisamos ter prontidão. Temos que ter vontade. Precisamos querer. E precisamos agir. Nós não podemos ficar esperando, meus irmãos, as coisas acontecerem. Porque senão, entra naquele exemplo que eu dei no começo. Eu quero me formar em uma área específica. Eu quero me graduar. Mas eu parei no ginásio, eu não quero estudar mais. Como que eu vou me graduar? É impossível. Eu parei ali no ensino fundamental. Você precisa passar para o ensino médio, para depois se graduar e depois pós-graduar e assim por diante. Na vida espiritual não é diferente, meus queridos. Nós temos que desenvolver passo a passo da nossa jornada. E esse passo a passo sempre tem que ser lançando ali, colocando a nossa fé sobre a palavra de Deus. Você recebeu a palavra, na sua reflexão diária, no seu estudo diário, no seu estudo matinal, ou seja, qual hora que você for estudar a palavra de Deus, o Senhor falou contigo, coloca a sua fé. Coloque a tua fé. E deixa o tempo, porque o tempo quem cuida é o Senhor, o dono do tempo é Ele. Ele está cuidando de todas as coisas em nosso favor. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo possa falar mais e mais em nosso coração. Se porventura você não compreendeu a profundidade dessa palavra, peça a Ele para te revelar, porque Ele vai te revelar, para que você possa ser praticante dessa palavra. E aí você vai ver que o Senhor Deus vai te abençoar, e a bênção vai vir sacudida e transbordante, porque você estará disposto a abençoar os outros também. Vamos trabalhar para Jesus, vamos servir a nossa família, vamos servir e pregar a palavra de Deus, e assim o Senhor Deus se agradará de nós. Quero deixar aqui ainda o convite para amanhã, daremos sequência à aula de paracletologia, estudo sobre a pessoa do Espírito Santo de forma online, às 20 horas no Facebook. Depois subiremos também ao YouTube para os irmãos que não têm Facebook, e aí fica tudo gravado. Quero convidar os senhores à oração nesse momento. Quem está presente se coloque em pé, você que está em casa curve a tua cabeça. Nós vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos revele cada vez mais essa palavra, porque é um benefício maravilhoso. E você vai entender o que o salmista disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei ao Senhor? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos estudando a tua palavra, tanto com os nossos irmãos que estão em casa, no trabalho, quanto os que chegaram, se esforçaram, Senhor, para aqui estar. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos ajude a praticar esta palavra diariamente, ajudando, Senhor, a nossa família, ajudando os domésticos na fé, ajudando, Senhor, aqueles que estão necessitados,
em diferentes áreas da vida, Senhor. Que possamos ter essa disposição, essa prontidão, essa boa vontade, e assim o Teu Espírito se agradará de nós, e a Tua palavra diz com muita clareza, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem tido cuidado de nós. Senhor, sobre a Tua palavra estamos lançando esta rede. Senhor, que a gente possa, Senhor, ser beneficiados por Ti como sempre. E ao puxá-la, nós veremos o Teu poder maravilhoso, Senhor, de uma maravilhosa pescaria em diferentes áreas de nossas vidas. Se porventura, Senhor, entre os meus irmãos, tem aqueles que estão com alguma área parada, travada, que precisa, Senhor, destravar, que o Teu Espírito Santo dê a eles a visão, o entendimento, o discernimento do que precisam fazer, para que depois de muitos dias possam ter uma colheita abençoada. E quando tiver essa colheita abençoada, Senhor, eles possam reconhecer que precisa partilhar com os que precisam, para que haja igualdade entre nós. Senhor, ajuda, Senhor, a nós, no sentido de nós ajudarmos ao nosso irmão. Em Cristo Jesus nós Te agradecemos por tudo. Amém. Quero deixar a bênção apostólica, para que a gente possa terminar a transmissão, e logo após teremos o último louvor, para a gente encerrar o culto de hoje. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Digamos, amém. Assentai-vos um pouco.